Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro encontro da disciplina de Planejamento Tributário. Eu sou o professor Antônio, mestre em Ciências Contábeis, e hoje convido você a compreender ainda mais sobre os sistemas tributários. Neste caso, vamos compreender sobre o lucro presumido, isto é, uma outra opção de regime tributário vigente no nosso país. Um outro assunto que é essencial que você compreenda para que você possa então fazer a gestão das organizações, para que você possa conduzir um negócio ou então conduzir o seu próprio negócio. Então, à medida que você compreende ainda mais os sistemas tributários, vai te possibilitar, então, elevar essa sua gama de conhecimento, no sentido de que você possa, então, tomar decisões diferenciadas. Então, a partir do momento que você tem um maior montante, então, de informações ao seu poder, é possível, então, você escolher aquela que vai oferecer um melhor desempenho para a organização. E o que isto significa, ter um maior desempenho? Isto está relacionado a uma empresa, de acordo com as suas decisões, de acordo com a decisão que o gestor ou então toda a equipe tomar para que esta empresa incorra em um menor pagamento de tributos, isto dentro do aspecto do planejamento tributário. É claro, quando nós falamos de desempenho, para que a empresa consiga, então, elevar as suas receitas, reduzir os seus custos e despesas. Então, sobretudo dentro do planejamento tributário, o foco é reduzir o pagamento de tributos, ou então elevar os benefícios tributários, né? Se conseguir, então, mais benefícios de acordo sempre com a lei, isto é, sempre praticando ações de elisão fiscal, isto mesmo, estar de acordo com a legislação ou então aproveitando-se das lacunas, isto é, aquilo que não foi observado pelo gestor público dentro dos órgãos, dentro dos instrumentos públicos, das leis, decretos, entre outros, ok? Então, para que nós possamos então iniciar este encontro, vamos compreender, verificar quais são os objetivos da nossa aula. Veja só. Durante este encontro, vamos então resgatar os conceitos, vamos verificar qual é a base legal do regime do lucro presumido e, em seguida, tratar da dinâmica de cálculo do imposto de renda e também da contribuição social, no caso, para as empresas optantes pelo regime do lucro presumido. Veja só, para que nós possamos então compreender esta temática, para que a gente possa então entender como calcular o imposto utilizando o sistema tributário do lucro presumido, é necessário primeiramente verificar quais são as características, entender quais são as empresas que podem fazer a opção pelo lucro presumido e quais são aquelas empresas que não podem se enquadrar dentro deste regime. Assim como nós verificamos nos outros sistemas tributários, nós já falamos sobre o Simples Nacional, o microempreendedor individual, nós já sabemos quem pode ou não se enquadrar dentro desses regimes. E nós sabemos ainda que existem empresas que executam certas atividades que não vão se enquadrar nesses regimes tributários. E isto também vamos verificar dentro do lucro presumido, dentro da temática do regime tributário do lucro presumido. Então, existem características, aspectos que nós devemos reconhecer para que então você possa obter a informação correta e quando estiver realizando um estudo de planejamento tributário, que você possa, então, já de antemão saber se a empresa ela pode ou não fazer parte do processo de enquadramento do lucro presumido, ok? Então, existem empresas que não podem, estão impedidas de se enquadrar em certos regimes tributários, ou por conta do faturamento que ela possui em um determinado período,
ou então pela atividade exercida, entre outros aspectos que a legislação tributária deixa disponível para que a gente possa, então, estudar essas informações e fazer um estudo correto, um estudo de planejamento tributário, ok? E, novamente, frisando que o planejamento tributário ele vai muito além da própria adequação tributária. Então, fazer planejamento não é mostrar qual é a melhor opção em termos de regime tributário. Planejamento tributário significa estudar os produtos da empresa, produto a produto, verificar quais são os impostos incidentes, quais são as isenções fiscais, benefícios tributários por conta da comercialização de determinados produtos ou ainda por conta da atividade exercida. Além disso, a região onde a empresa está localizada ou então um estudo para a mudança para um outro local, considerando que o Estado ou até mesmo o município pode conceder uma isenção ou então algum tipo de benefício, entre outros aspectos, incluindo a própria adequação tributária, que é você compreender cada um dos sistemas tributários, reconhecer qual é o montante de impostos que será recolhido em cada um desses sistemas, reconhecer os aspectos previdenciários, entre outros, ok? Bom, então vamos iniciar o nosso encontro resgatando primeiramente a base legal, um dos aspectos legais que fundamenta o lucro presumido. Olha só. O lucro presumido, ele se constitui, então, como uma forma de tributação simplificada. Então, olha só, nós voltamos ao Simples Nacional. Vamos voltar àqueles conceitos que nós trabalhamos nas aulas anteriores. O Simples Nacional, para calcular o valor do imposto em um determinado período, após identificada a alíquota efetiva, nós vamos aplicar esta alíquota sobre o faturamento do mês. Veja só, no regime tributário do lucro presumido, esta situação da simplificação, que é um sistema simplificado, então ele ajuda, ele agiliza o cálculo, a presunção do lucro, e então já encontramos o valor do imposto com facilidade. Então veja só, nós também vamos aplicar certas alíquotas sobre o faturamento do período. Só que existe uma característica que vai diferenciar o lucro presumido do Simples Nacional. É claro, existem diversas características. Entre elas, antes de aplicar a alíquota do imposto sobre o valor da receita bruta em um determinado período, nós vamos aplicar uma alíquota de presunção. Nós vamos, então, reunir todas as receitas do período, aplicar umas determinadas alíquotas, considerando as atividades executadas pelas empresas, e só depois nós vamos calcular o valor do imposto devido. E você vai compreender, então, ao longo desta aula, como ocorre esta dinâmica. Só que até lá é necessário, então, a gente compreender outras informações. Então, vamos lá. Lucro presumido, uma forma simplificada de se calcular o valor do imposto. Ou ainda, veja só, uma alternativa de tributação utilizada por muitas empresas, com o objetivo de apurar o seu lucro e, consequentemente, o imposto sobre este lucro, ou então o imposto sobre a receita que ela obteve dentro de um período. Vamos lá, vamos avançar então para os conceitos de lucro presumido. Veja só, lucro presumido é o lucro determinado por meio da aplicação de um percentual. Isso que o professor acabou de comentar. Então, nós temos a receita de um determinado período. Esta receita é proveniente da venda de mercadorias, prestação de serviço, venda de produtos. Sobre esta receita e outras que podem surgir durante a atividade da empresa, nós vamos, então, aplicar uma alíquota. Nós chamamos de alíquota de presunção. Então, nós vamos presumir desta receita qual seria o lucro da empresa. Então, vamos lá. Olha só.
Então, é o lucro determinado pela aplicação de um percentual, de uma alíquota, sobre os valores totais da receita que uma empresa obteve em um determinado período, em um trimestre, no segundo trimestre e assim por diante. Vamos lá. Esse percentual, ou ainda esta alíquota, ela é prevista em lei. É isso aí, nós já vamos compreender quais são essas alíquotas. E veja só, essas alíquotas vão variar de acordo com a atividade executada pela organização. Então, se for um comércio, se for uma indústria, enquanto nós estivermos apurando o imposto de renda das pessoas jurídicas, vamos observar uma determinada alíquota, ok? E quando for uma empresa de prestação de serviços, vamos observar outra alíquota. Então, veja só. Então, a lei, ela vai tratar quais são essas alíquotas para a apuração do imposto de renda e também quais são as alíquotas para a apuração da contribuição social sobre o lucro líquido. No Simples Nacional, nós vimos que ele corresponde a um pacotão de impostos. Então, por meio de toda aquela temática, de toda aquela dinâmica de cálculo do Simples Nacional, onde nós encontramos o faturamento dos 12 últimos meses, verificamos qual era a alíquota nominal, em seguida calculávamos então a alíquota efetiva, considerando lá o valor a deduzir, e então considerando então a alíquota efetiva, nós multiplicávamos sobre o faturamento do período. E então encontrávamos um valor único do imposto, que era recolhido por meio do DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional. No lucro presumido e no lucro real, esses impostos serão recolhidos à parte. Então, nós vamos observar uma guia para cada um desses impostos. Então, lucro presumido, lucro real, não é mais esta mesma característica do Simples Nacional, uma única guia para recolher todos esses tributos, ok? Então, a partir de agora, nós vamos compreender a temática do cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Dois tributos que faziam parte também daquele pacotão dos impostos lá no Simples Nacional. Então, nós não vamos calcular dentro do lucro presumido e do lucro real qual é o valor da Previdência, ICMS, PIS, COFINS, sendo que para cada um desses tributos nós podemos observar tratamentos diferenciados em cada um dos regimes tributários. Então, vamos calcular apenas imposto de renda e contribuição social, ok? Bom, então vamos voltar ao quadro para continuar a verificar os aspectos conceituais, sobretudo agora os aspectos jurídicos deste sistema tributário. Olha só. Então, de acordo com a Lei 12.814, lá no artigo 7, veja só, a empresa cuja receita bruta total, isto é, considerando o faturamento bruto no ano calendário anterior. Então, vamos pensar assim, ano passado, qual foi o total da receita bruta da empresa? Se essa receita bruta total for igual ou inferior a 78 milhões de reais, ou então, no caso de uma empresa que ainda não obteve 12 meses nos momentos anteriores, nós vamos multiplicar 6 milhões e 500 mil pelo número de meses no ano calendário anterior. Então, vamos supor, esta empresa que nós estamos estudando, a priori, ela iniciou as suas atividades em março. Então, veja só, março a dezembro do ano passado são 10 meses. Nós devemos considerar o mês de março. Então, são 10 meses. 10 meses vezes 6 milhões 500 mil reais. Então, olha só, qual foi o faturamento que nós encontramos por meio desta operação? Então, no ano passado, a empresa ela não ultrapassou o teto, pois 10 vezes 6 milhões e 500 mil são 65 milhões de reais. Então, neste caso, a empresa que
obter um faturamento igual ou inferior a 78 milhões no ano ou 6.500.000 por mês no calendário anterior, então veja só, poderá então fazer a opção ou então se enquadrar no lucro presumido. Então, no caso de uma empresa, vamos supor, no ano passado, essa empresa do mês de março até dezembro, então são 10 meses. Dentro desses 10 meses do ano passado, ela obteve um faturamento de 78 milhões de reais. Veja só, são só 10 meses. Qual é o faturamento máximo para essa empresa que ela poderia obter dentro deste período para que ela pudesse se enquadrar no lucro presumido no próximo ano, no ano atual? Seria 10 vezes 6.500.000, 65 milhões. Entretanto, essa empresa obteve um faturamento de 78 milhões de reais. Então, ultrapassou este limite, que é de 6.500.000 vezes o número de meses no período anterior. Então, automaticamente, essa empresa, ela não poderá se enquadrar permanecer enquadrado neste regime tributário. Então, ela deverá fazer a opção pelo lucro real, por outro regime tributário, ok? Vamos lá. Então, neste caso, a empresa só poderá se enquadrar no lucro presumido se o seu faturamento for inferior a este valor, ok? Vamos lá. Vamos então avançar e continuar a verificar as características do lucro presumido. Veja só, período de apuração deste regime tributário. Bom, a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Olha só, imposto de renda da pessoa jurídica, ok? Nós estamos calculando então o imposto de renda devido pelas empresas. Temos também o IRPF, que é o imposto de renda da pessoa física, mas não é o foco desta aula, ok? Vamos lá, então, a apuração do imposto de renda e da contribuição social, ela é realizada com base no lucro presumido, ocorrerá então em períodos trimestrais. Então, dia 31 de março, todo dia 31 de junho, 30 de setembro e também 31 de dezembro correspondem aos períodos em que será apurado o valor desses dois tributos, com base no lucro presumido. E veja só, o recolhimento do tributo será recolhido em cota única, ou então em 3 parcelas iguais e sucessiva. Isto é uma das possibilidades de se fazer o recolhimento dos impostos, isto é, o pagamento desses tributos. Vamos lá. Então, nós falamos sobre as receitas que vão servir de base para a base de cálculo do imposto de renda. Então, quais são essas receitas que nós vamos somar, nós até então encontrar um determinado valor que vai ser utilizado para apurar o imposto de renda? Então, veja só, as receitas alinhadas então ao regulamento do imposto de renda para efeitos de cálculo do limite. Temos então as seguintes receitas. Qualquer outra receita, mesmo que seja então de fontes não relacionadas com a atividade principal da empresa. A empresa ela vende mercadorias, obteve uma receita com a venda de um imóvel, uma receita. E a empresa, o seu objeto principal não é vender imóveis. Então, é uma receita não relacionada com a atividade. Ou ainda, receitas provenientes da atividade objeto da empresa, a própria receita com venda de mercadorias. É um comércio, então esta receita principal da organização. Ou ainda, ganhos de capital. E temos também ganhos líquidos obtidos em operações de rendas variáveis serão consideradas como receitas para a base de cálculo do imposto, rendimentos com aplicações financeiras de renda fixa e também rendimentos decorrentes das participações societárias. Então, esses são os valores considerados como receitas
em que nós vamos somar todas elas e, em seguida, é claro, aplicar as alíquotas de presunção de acordo com a atividade e a receita proveniente e depois, então, determinar qual será a base de cálculo para o imposto. Isto é, os primeiros passos para o cálculo do imposto devido. E agora, meu caro aluno, considerando todo este conceito, toda esta base de conhecimento sobre o lucro presumido, vamos então para o momento de reflexão. Veja só. Então, considerando tudo isto que já foi comentado até este momento e considerando os conceitos das nossas aulas anteriores, pense nisso. Qual é a relevância de se compreender e entender, então, os regimes tributários considerados, então, vigentes no nosso país? Então, veja só, mais uma possibilidade de regime tributário, uma outra opção que você pode fazer ou então apontar para toda a equipe de gestão da empresa que você trabalha, ou da sua própria empresa. Então, mais uma opção que você pode mostrar que é possível de fazer, então, a tributação dos impostos da organização. E aí, qual é a importância de se compreender todo este conjunto de informações? Bom, vamos então para um breve intervalo, faça essa reflexão e em seguida o professor retoma para a aula. Até lá! Olá! Bom, então, compreender os diversos regimes tributários significa você possuir um maior volume de informações que essas vão poder permitir que você tome uma decisão que caminhe a empresa para uma situação de menor pagamento de tributos ou então uma situação de vantagens tributárias, de benefícios fiscais, e isto pode alavancar ainda mais o aspecto financeiro de uma determinada organização, ok? Então, quanto mais informações, aspectos tributários você compreender ao longo da sua carreira profissional, isto vai contribuir com você e com a organização em que você atua ou que você presta consultoria. Bom, então vamos avançar nos nossos conhecimentos, continuando a verificar os aspectos conceituais, estruturais, características do regime tributário do lucro presumido. Vamos lá? Veja só, embora então considerado simplificado o lucro presumido, o professor recomenda, então, que você, meu caro aluno, avalie os pontos positivos e os pontos negativos durante a apuração dos impostos para esta opção. Então, veja só, a opção pelo lucro presumido, ela deve ser analisada, ok? Com muita precisão, com muito cuidado. Ó, veja só o porquê. Porque se você não fizer este estudo antecipado, pode acontecer uma situação em que a empresa vai apurar os impostos de acordo, então, com esta sistemática, sem avaliar se é desarmônico, então, aos propósitos do planejamento tributário. Isto é, você pode fazer a opção pelo lucro presumido com base em um determinado volume de conhecimento e
pode acontecer que um outro sistema tributário fosse considerado para aquele determinado momento a melhor opção, isto é, aquela que vai oferecer um menor pagamento de impostos. É isso aí, tá certo? Então, por isso que é fundamental você sempre voltar à legislação tributária, fazer uma atualização das informações e verificar quais são as alterações. Lembrando que na legislação tributária nós temos novidades diariamente, ou então, melhor dizendo, frequentemente. Vamos lá. Empresas que, olha só, realizarem a opção pelo lucro presumido e que durante períodos anteriores elas ultrapassarem os limites da receita, elas não poderão, naquele próximo exercício, isto é, vamos supor, em 2017, isso nós acabamos de comentar, a empresa ultrapassou o seu faturamento. Isto quer dizer que, em 2018, por conta de ultrapassar os limites de faturamento para o regime do lucro presumido, a empresa não poderá fazer a opção pelo lucro presumido, sendo obrigada, então, a declarar, então, os seus impostos com base no lucro real. E dependendo do tipo de empresa, esta opção pode se tornar a melhor opção ou então uma alternativa não agradável para o aspecto do planejamento tributário. Isto é, a empresa poderá pagar mais impostos se ela tivesse realizado um estudo de planejamento tributário, acompanhado os seus faturamentos ao longo do período e criado outras alternativas para se manter no atual regime. Então, nós devemos fazer todo esse estudo dentro de uma organização. Vamos lá. Então, mais adiante, esse aspecto da simplicidade do lucro presumido. Veja só. Por sua vez, este regime tributário, ele dispensa a obrigatoriedade da escrituração contábil. Mas vamos lá. Isto é tratado, então, né, dentro do lucro presumido, mas nós temos o CPC, nós temos os outros organismos da contabilidade que vão exigir a escrituração contábil, ok? Então, por mais que uma determinada lei, uma convenção deixe de obrigar as empresas a apresentar a escrituração contábil ou algum determinado livro contábil, fique atento às outras normas, pois outros organismos, outros recursos vão obrigar ou vão incentivar as empresas a apresentar certo documento, certo determinado livro contábil ou então demonstração contábil. Então, fique muito atento a essas múltiplas informações. Então, quando você estiver diante de uma situação em que algum instrumento não obriga e o outro obriga, na dúvida, apresente este livro contábil, essa escrituração contábil ou então a demonstração contábil, ok? Vamos lá. Isso nós chamamos de boas práticas de gestão contábil, ok? Bom, temos aqui ainda, pode apresentar, então, o planejamento tributário, considerando o lucro presumido, um excelente planejamento tributário para as organizações que possuam um percentual de lucro em relação à sua receita bruta superior, veja só, ao coeficiente previsto pela própria legislação tributária e também o seu ramo de atividade. Além disso, olha só, um outro organismo perante o fisco pode ser escriturado somente o livro caixa, desde que conste, então, os registros de todas as movimentações da organização, essas movimentações financeiras. Fique atento novamente a essas informações. O professor apresentou este detalhe, esta informação, para que você não se confunda apenas com uma única informação que você encontrou na legislação tributária. Existem organismos da contabilidade que vão obrigar, além do livro caixa, outras práticas, outras ferramentas
dentro das empresas. Então, cuidado, não se limite a uma única informação. Busque ao máximo compreender outras informações que vão influenciar dentro das organizações. E além disso, olha só, o livro de registro de inventários deverá constar os registros de estoques existentes no término do ano calendário a que se referir a opção do lucro presumido. Então, esses são apenas detalhes deste regime tributário. E, por fim, nós temos aqui que a empresa ela é obrigada a manter a boa ordem e a guarda de todos os livros, documentos e demais papéis que vão servir de base para a escrituração comercial e fiscal. Então, fique atento para esses detalhes. E olha só, mais um momento de reflexão. Então, considerando essas outras informações que foram verificadas, vamos então verificar este novo ponto de reflexão. Veja só. Temos aqui o que acontece com a empresa optante pelo regime do lucro presumido que ultrapassar os seus limites de faturamento. Isso nós acabamos de observar ao longo da nossa aula. Então, vamos para mais um intervalo e em seguida o professor retoma para a aula. Até lá! Olá! No caso das empresas que ultrapassarem então, os limites de faturamento para aquelas optantes pelo lucro presumido, deverão, no próximo período, então, fazer a opção por outro regime tributário. E essa característica nós verificamos também no Simples Nacional. No caso da empresa, dentro do Simples Nacional, que ultrapassar os limites, deverá, então, será enquadrada no lucro presumido. E as que estão no lucro presumido, que no ano calendário anterior ultrapassarem os seus limites, serão enquadradas no ano atual no lucro real. E essas mudanças de regimes tributários podem impactar seriamente no aspecto financeiro da organização. Bom, então vamos continuar a observar as características deste regime tributário, caminhando então para a dinâmica de cálculo deste sistema tributário, ok? Então vamos ao quadro novamente para então compreender ainda mais sobre essas informações e à medida que nós buscamos por mais informações, nós vamos então compreendendo que esta opção, no caso do lucro presumido, pode representar uma situação de menor pagamento de tributos. Então, vamos lá. Então, olha só, uma característica que vai mostrar se a empresa pode ou não fazer a opção pelo lucro presumido. Então, olha só, empresas, por exemplo, bancos comerciais, bancos de investimento, entre outros, até mesmo as caixas econômicas, sociedades de crédito, sociedades corretoras de títulos e ainda empresas de arrendamento mercantil, entre outras, não poderão fazer, então, a sua tributação com base no lucro presumido. Elas estão proibidas, elas não podem, por conta da atividade que elas desempenham. Vamos lá. Além dessas, também as pessoas jurídicas, isto é, as empresas, que obtiveram, então, lucros, rendimentos ou, então, ganhos de capital que vieram do exterior. E também as empresas que autorizadas pela legislação tributária, desejam usufruir, obter benefícios fiscais relacionados à isenção ou então à redução do imposto de renda, um assunto que nós vamos tratar dentro da aula do lucro real. Então, nós vamos compreender quais são os benefícios fiscais, os programas que concedem esses benefícios. Além disso, nós temos também as pessoas jurídicas, as empresas que durante o ano calendário tenham efetuado, então, olha só, o recolhimento
mensal, com base em estimativas. Então, essas também não poderão se enquadrar no lucro presumido. E, por fim, para as empresas que não estão autorizadas, temos também aquelas que exploram atividades de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, entre outras, até mesmo as empresas de factoring, ok? Então, essas não estão autorizadas a fazer a opção pelo lucro presumido. Ao contrário dessas, nós temos as pessoas jurídicas autorizadas, que são aquelas empresas que estão previstas de acordo com a sua atividade desempenhada. Olha só, lá na Lei 2.814, no artigo 7, as empresas cuja receita bruta total, então, no ano calendário anterior, tem um faturamento igual ou inferior a 78 milhões. Ou então, um faturamento igual ou inferior ao número de meses no ano calendário anterior, vezes 6 milhões e 500 mil reais. Então, a empresa que tiver o faturamento inferior a esses valores, poderá, então, fazer a opção pelo lucro presumido. No caso daquelas empresas que desempenham aquelas atividades que nós acabamos de observar, essas não estão autorizadas. Além dessas, veja só, empresas que não estejam obrigadas a declarar com base no lucro real. Se a lei não prevê que uma determinada empresa, por conta da sua atividade exercida, ela não esteja obrigada a tributar o seu lucro, a sua receita, com base no lucro real, poderá fazer o enquadramento no lucro presumido. Além dessas empresas, também as sociedades civis de profissão regulamentada, ou ainda empresas que exploram atividades rurais, empresas por ações também, sociedades de capital aberto, ou ainda empresas que vão se dedicar à compra, venda, loteamento, incorporação ou construção de imóveis, e também a empresas de execução de obra de construção civil, desde que não estejam, olha só esta regra, não estejam enquadradas como empresas obrigadas a declarar com base no lucro real, que corresponde a esta opção. Então, a empresa ela não está, com base na legislação, obrigada a declarar pelo lucro real, então ela poderá fazer a opção pelo lucro presumido. Vamos lá. E também nós temos essas outras características, no caso, empresas que podem fazer a opção pelo lucro presumido. Quais são essas empresas? Aquelas que tenham sócios ou acionistas residentes no exterior. Ou ainda empresas, olha só, que seja constituída sob qualquer forma societária, considerando o capital que participa em entidades do setor público também, é possível que essas façam sua tributação pelo lucro presumido. E também empresas que sejam filiais, sucursais ou ainda agências ou representação no país de pessoas jurídicas com sede no exterior. E também empresas que comercializam, vendam bens importados, independentemente da receita auferida com esses produtos. Então, olha só, olha essas características que vão mostrar condições favoráveis para a empresa que você trabalha ou para a sua empresa. Então, essas informações que nós acabamos de observar correspondem, então, a delimitações e limitações para o lucro presumido. Quem pode e quem não pode fazer a opção pelo lucro presumido. Então, essas são as características, e lembrando que é necessário que você busque sempre atualizar essas informações antes de fazer um estudo de planejamento tributário, pois todos os dias, ou então frequentemente, nós observamos alterações dentro da legislação tributária, como foi o caso do Simples Nacional que nós comentamos na aula anterior. Nós vimos que de 2017 para 2018 houveram significativas mudanças dentro do cálculo do lucro presumido, isto é,
dentro do Simples Nacional. Antes nós utilizávamos uma outra metodologia. Agora, no Simples Nacional, nós temos a alíquota efetiva, temos que encontrar esta alíquota, também temos a informação das parcelas a deduzir. Até 2017, o modo como se calculava era diferente. Apenas considerávamos a alíquota do período, a alíquota que era encontrada com base nos faturamentos anteriores, aplicávamos sobre o faturamento do mês. Nós não tínhamos que encontrar a alíquota efetiva, não tinha parcela de dedução. Entre outras mudanças dentro da legislação que trata do Simples Nacional. E, é claro, outros aspectos tributários que também sofreram alterações desde o ano passado. Então, são sérias mudanças que, quando você for fazer um estudo de planejamento tributário, é necessário que você, então, faça uma atualização dessas informações. Isso significa voltar, então, à internet, acessar cada uma dessas leis, regulamentos, leis complementares e verificar qual é a vigência da atual lei, se ela é válida ainda ou não, e então buscar pela informação correta e tomar a decisão, então, ou então elaborar um planejamento tributário com base nessas informações atuais, ok? Bom, então vamos para mais um momento de reflexão, considerando todos esses aspectos que foram observados até este momento. Veja só. Então, antes de fazer a opção por um determinado sistema tributário, veja só, é relevante, então, estudar os diversos aspectos de uma organização ou somente saber qual é o volume de faturamento dentro do período e saber qual é o tipo de empresa? Então, pense você por um momento e, em seguida, o professor já retoma para a nossa aula para que nós possamos, então, caminhar para outras informações que vão enriquecer ainda mais o seu conhecimento. Até lá! Olá, é isso aí. Então, antes de fazer a escolha de um regime tributário para uma determinada empresa, é necessário compreender a atividade executada, ou então quais são as atividades desempenhadas pela organização, quais os tipos de produtos, onde a empresa está localizada, quais são as opções que a empresa possui para se adequar a determinados regimes tributários, entre outras, isto é, uma série de informações que vão influenciar dentro do sistema, dentro do planejamento tributário, além daquelas que podem trazer benefícios para a organização a partir de um encontro, de uma reunião entre o gestor público e o gestor de uma determinada empresa. Então, o gestor público, diante da oferta da organização no sentido de proporcionar empregos, receita para o município, o gestor público pode conceder, com base na legislação, um determinado benefício tributário, um benefício fiscal. E dependendo do sistema tributário que a empresa estiver enquadrada, ela pode buscar ainda os benefícios fiscais. Então, são uma série de informações que vão beneficiar você, à medida que você compreende cada uma delas, na hora de fazer, então, o estudo e o planejamento tributário. Bom, então vamos continuar a avançar então nos conhecimentos sobre o lucro presumido e agora compreendendo mais informações que vão nos auxiliar a entender essas características que dá para entender ou não, verificar se a empresa pode enquadrar ou não, até chegar então na dinâmica do cálculo do lucro presumido. Então, vamos ao quadro compreender cada um desses detalhes. Veja só, a opção pelo lucro presumido, ela é realizada de forma irrevogável na data do pagamento da primeira cota do imposto ou da cota única, sendo então este pagamento considerado como uma manifestação do aceite pelo sistema do regime tributário, sendo considerada irrevogável. Então, dentro daquele ano, você vai ter que fazer o pagamento dos seus tributos,
por meio do lucro presumido, não poderá mudar dentro deste ano. E olha só, quando uma empresa ela iniciar as suas atividades, deverá então observar o limite de valores para o período posterior, para verificar, avaliar se ela vai poder continuar ou não, e se ela pode ingressar no lucro presumido. Então, nós devemos fazer este estudo e acompanhamento das receitas auferidas em um determinado período. Então, vamos lá. Veja só este exemplo. Vamos verificar se esta empresa pode ou não fazer a opção pelo regime do lucro presumido com base no período, desde a sua abertura até o momento atual. Então, olha só. A empresa 1 ela foi constituída, então, no dia 1º de setembro de um determinado ano. Então, dentro deste período, até o encerramento do ano calendário, foram 4 meses. Então, decorreram 4 meses desde a sua abertura. E dentro desses 4 meses, a empresa faturou, olha só, 20 milhões. E aí? Com base na legislação, essa empresa poderá fazer a opção pelo lucro presumido ou não? Então, veja só, a gente volta para aquele aspecto legal. Qual é o limite para declarar com base no lucro presumido? Nós tínhamos lá que é 78 milhões ao ano ou 6 milhões 500 mil ao mês. Por isso que o professor dividiu por 12. Então, 6 milhões 500 mil, que é o resultado desta primeira operação, vezes o número de meses desde a abertura da empresa, olha só, o limite que esta empresa pode ter tido, então, dentro desses 4 meses, é de 26 milhões de reais. Qual foi o faturamento da empresa? 20 milhões de reais. E isto quer dizer que a empresa poderá, então, fazer a opção pelo lucro presumido no ano posterior, pois ela não ultrapassou o limite proporcional, que neste caso, nós calculamos, era de 26 milhões de reais. Veja só, segundo exemplo, a mesma empresa, constituída no dia 1º de setembro, considerando, então, que são 4 meses desde o início da abertura dessa empresa até o encerramento do ano calendário, ela faturou, neste período, 30 milhões de reais. E, de acordo com o limite proporcional, dentro desses 4 meses, veja só, 78 milhões de reais é o limite para um ano. Olha só, dividido por 12. É igual a 6 milhões 500 mil reais mensal, vezes 4 meses. O limite da empresa seria até 26 milhões de reais, igual ou inferior a 26 milhões. Veja só, a empresa ultrapassou esse limite em 4 milhões de reais. Isto quer dizer que a empresa não poderá fazer a opção pelo regime do lucro presumido no ano posterior. Então, por conta deste aspecto legal, a empresa está impedida de fazer a opção pelo lucro presumido, ok? Bom, então, novamente, olha só, novas informações que nos contribuem ainda mais a verificar se a sua empresa ou a empresa que você trabalha poderá ou não fazer a opção pelo lucro presumido. No caso, nós vimos o exemplo 1 e o exemplo 2, caso de uma empresa que pode, em um determinado momento, em um momento em que ela ultrapassa o limite proporcional, ela não está permitir, então, fazer a opção pelo lucro presumido. Então, fique atento a esses detalhes para que você possa levar esta informação para um estudo de planejamento tributário ou até mesmo para responder a uma simples pergunta dentro da empresa em que você trabalha ou então uma dúvida que você possui enquanto um gestor de uma determinada organização. E olha só, vamos então a um outro momento de reflexão e agora considerando essas novas informações que nós verificamos ao longo deste encontro. Então vamos ao quadro, olha só. Na apuração do lucro real, o assunto para a nossa próxima aula, nós partimos do lucro contábil
e também consideramos os ajustes, isto é, as adições, as exclusões e as compensações. Isto para apurar, então, encontrar a base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social. E aí, no caso do lucro presumido, quais são os valores que vão contribuir para a formação da base de cálculo do imposto devido pelas empresas? Isto nós já verificamos ao longo desta aula, mas o professor então pede para fazer este momento de reflexão no sentido de você exercitar ainda mais o seu conhecimento. Então, em seguida, o professor retorna para a nossa aula para discutir este ponto de reflexão e dar continuidade a este conhecimento que é essencial para a gestão das organizações. Até lá!
Olá, retomando então este nosso encontro, quais são as receitas que servem de base para a formação então dessas receitas que vão contribuir para estimar então o valor do imposto devido? Então vamos lá, nós verificamos ao longo do encontro que as receitas, objeto da organização, isto é, uma empresa que comercializa suas mercadorias, então a receita com a vendas de mercadorias, venda de produtos, receitas, então, que não estejam vinculadas à atividade da empresa, entre outras. Estas servirão de base, então, para a formação da base de cálculo do imposto de renda, entre outras, de acordo com a legislação específica. Então, vamos lá, vamos continuar, então, a verificar outros aspectos que vão enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre o lucro presumido. Então, vamos ao quadro para verificar quais são esses aspectos. Veja aqui, o lucro presumido, nós já sabemos que ele é apurado trimestralmente e olha só, mediante a soma das receitas, computadas então integralmente, então as receitas brutas totais dentro de um período, então elas serão consideradas então como valor que será utilizado para calcular posteriormente o imposto e a contribuição social. Então, dentro dessas receitas, incluímos também os ganhos de capital e as receitas financeiras. Além disso, sobre essas receitas, nós vamos aplicar uma alíquota que é correspondente ao tipo de atividade que é exercida pela organização. Então, para cada tipo de atividade, considerando a legislação, vamos observar qual é a alíquota que será aplicada para fazer a presunção do lucro da organização e, em seguida, determinar qual é o valor do imposto. Neste sentido, olha só, da apuração do lucro presumido, durante o cálculo da receita bruta, existe a possibilidade, então, de algumas deduções que são permitidas por lei. Entre elas, os impostos não cumulativos, que são incidentes sobre a venda. Por exemplo, o IPI e também o ICMS, substituição tributária. Além disso, os descontos incondicionais e as saídas não decorrentes de vendas, como a transferência de mercadorias, bem como as vendas canceladas. Então, isto quer dizer que, antes de apontar qual é o total das receitas, então, antes de mostrar, então, qual é este total, para que em seguida nós possamos, então, multiplicar pela alíquota específica para cada atividade, nós vamos retirar deste montante as deduções que são permitidas por lei. Isto é, nós vamos retirar parte desta receita. Isso quer dizer que nós vamos diminuir este montante e, consequentemente, vai reduzir o valor do imposto a ser pago. E isto só é possível porque é permitido pela legislação. Vamos lá. Então, com base nesse montante de receitas, nós devemos aplicar a alíquota específica para cada uma das atividades. Veja só quais são elas. No caso de empresa que executa ou desempenha atividade comercial, uma atividade industrial ou de transporte de carga e serviços hospitalares, a alíquota sobre a receita será de 8%. Isso quer dizer, por exemplo, a empresa, nas suas vendas de mercadorias, ela faturou R$100 mil. Então, sobre estes R$100 mil, vamos multiplicar por 8%. E isto quer dizer que, se esta for a única receita da empresa, e supondo que nós já deduzimos deste valor as deduções, nós já tiramos aquelas deduções. Então, quer dizer que R$8 mil corresponde à minha base de cálculo. A base de cálculo para o imposto de renda. É sobre este valor que nós vamos, então, calcular o imposto de renda. Então, é desses R$8 mil que nós vamos multiplicar a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas e também multiplicar a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Então, vamos lá.
Aí, continuando, para as empresas que revendem para consumo combustível derivado de petróleo, álcool etílico ou então gás natural, a alíquota será de 1,6%. Então, veja só, no caso de um posto de gasolina que possui uma loja de conveniência, as receitas com a venda de combustível serão multiplicadas, então, por 1,6%. E a receita da loja de conveniência, o valor total será vezes 8%. Então, olha só, no caso de uma empresa que desempenha mais de uma atividade, as suas receitas totais, divididas, separadas por atividade, serão multiplicadas pela sua respectiva alíquota. Vamos lá. E também temos as empresas prestadoras de serviços. Ora, será tributada por 16%, outras por 32% e essas, no caso, com 16%, no caso de empresas que desempenham atividade de transporte, exceto de cargas. Então, nós temos alíquotas específicas e essas são as alíquotas de presunção ou percentual de presunção do lucro das empresas optantes pelo lucro presumido. E essas alíquotas correspondem, então, àquelas para a apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas. E no caso da apuração da contribuição social, olha só, para as empresas de modo geral, vamos aplicar sobre o valor total das receitas 12%. E no caso de receita com a prestação de serviços, exceto prestação de serviço hospitalar, ou então intermediação de negócios, entre outros, será de 32%. Ah, professor, então no caso de uma empresa hospitalar, presta serviços hospitalares, eu vou multiplicar, então, por 12%? Sim. Então, exceto as empresas que prestam serviços hospitalares, entre essas outras, de acordo com a legislação, vamos, então, multiplicar por 12% para determinar o valor da contribuição social, ok? Então, do valor total da receita, neste caso, por exemplo, um hospital faturou R$100 mil, já com as deduções consideradas sobre este valor. Então, eu vou multiplicar por 12%. E então, eu sei que, para calcular o valor da contribuição social, a base de cálculo corresponde a R$12 mil. É isso aí. Sobre este valor, é que nós vamos multiplicar a alíquota da contribuição social, que é de 9%. Mas esta etapa vamos observar na dinâmica de cálculo. Então, veja só, de acordo com o que o professor comentou, em situações quando uma determinada organização exercer mais de uma atividade, consideradas distintas em termos de alíquotas prevista na legislação, ou então, quando uma empresa exercer atividade enquadrada em duas ou mais conjuntos de alíquotas, dois ou mais grupos, em que os seus percentuais estabelecidos pela lei são diferentes. Então, nós vamos, olha só, estimar, então, o lucro presumido, apurando, então, separadamente as receitas brutas. Então, como foi o caso do posto de gasolina. A receita com combustível, nós vamos separar do total das receitas brutas e, no caso da apuração do imposto de renda, nós vamos multiplicar este determinado valor por 1,6%. Então, de acordo com a lei, é 1,6%. Ah, professor, mas este foi o valor da receita com a venda de gasolina e com a venda do álcool. Então, novamente, uma outra receita de combustíveis, no caso do álcool, também, de acordo com a lei, será de 1,6%. Então, veja só, esta empresa, ela acumula receitas que estão dentro do mesmo grupo de alíquota. Então, eu vou multiplicar por uma alíquota única, que é de 1,6%. Mas este posto de gasolina também tem uma loja de conveniência.
ela vende os seus produtos. Neste caso da loja, como esta empresa ela acumula atividades em que as alíquotas estão em grupos diferentes, então nós vamos separar esses montantes dessas receitas e multiplicar pelas alíquotas específicas. No caso da loja de conveniência, 8%. Então, só o que foi vendido na loja é 8%. Com a venda de combustível, 1,6%, ok? Bom, então esta é uma outra característica que nós observamos dentro da legislação, que trata do lucro presumido. E agora, considerando esses tópicos que foram observados ao longo desta etapa, vamos então para um outro momento de reflexão. Então agora, reunindo os aspectos tratados sobre essas informações do lucro presumido, alíquotas, ou então atividades desempenhadas, e nós já sabemos que analisar a atividade da empresa, o tipo de produto, entre outras informações, são essenciais para um excelente planejamento tributário. Então vamos lá. Num caso de um posto de gasolina que possui uma loja de conveniência, olha só, instalada no mesmo local do posto. Então, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, esta empresa, ou então a sua equipe de gestores, deverá presumir a receita utilizando a mesma alíquota? E aí? Então, considerando este momento de reflexão, então considerando essa pergunta e sabendo das informações sobre as alíquotas para cada uma das atividades, qual é a resposta adequada para este momento de reflexão? Então, vamos para este outro momento, onde o professor pede para que você faça essa reflexão e, em seguida, quando retomar para a nossa aula, vou, então, mostrar a vocês a importância de se compreender, então, as atividades, o produto da empresa e, no caso, quando a organização ela exerce mais de uma atividade em que a alíquota está diversificada em grupos diferentes, que ela deve adotar determinada situação. Então, em seguida, nós retornamos para a nossa aula para responder a esta pergunta. Até lá!
Olá, então no caso de uma empresa que possui atividades em que as alíquotas estão em grupos diferenciados, nós devemos então somar o total das receitas que possuem a mesma alíquota e separar daquele total da receita que a alíquota é diferente. E então, deste total, multiplicar pela alíquota para cada uma das atividades e então estimar a base de cálculo para o imposto, ok? E agora, então, vamos caminhar para a dinâmica do cálculo do imposto de renda e da contribuição social para as empresas que são optantes pelo lucro presumido. Considerando, então, as características que nós observamos, no caso das empresas que estão permitidas a fazer a opção pelo lucro presumido, que nós já observamos ao longo desta aula. Então, agora vamos compreender como é realizado este cálculo. E, é claro, vamos então verificar o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Mas antes, veja só esta informação. O cálculo da contribuição social e do imposto de renda tem por base de cálculo o faturamento das empresas mediante a aplicação dos percentuais de presunção. Isto é, aquelas alíquotas que nós verificamos nas tabelas. Então, para cada atividade, nós vamos observar uma alíquota distinta. É claro, pode acontecer de um determinado volume de atividades pertencer ao mesmo grupo de alíquota, por exemplo, da alíquota de 8%, que é para as empresas comerciais, industriais, entre outras, ok? Vamos lá. Então, temos aqui uma demonstração de resultado do primeiro trimestre de uma determinada empresa. E esta empresa, veja só, ela desempenha atividades em que são comercializadas mercadorias e há também a prestação de serviços. Além disso, veja só, temos outras receitas consideradas receitas financeiras e também a receita com a equivalência patrimonial, ou então, olha só, o resultado positivo com equivalência patrimonial. De acordo com a legislação tributária, essas receitas, quais delas formam, então, este montante onde será aplicado a alíquota, ou então quais são as receitas que devem ou não ser consideradas para efeitos de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Então, resgatando todas essas informações, vamos então continuar este exercício e determinar o valor do imposto. Então, veja só, na apuração do cálculo, então, da contribuição social, do imposto de renda. Então, dentro do lucro presumido, nós vamos ignorar o lucro contábil, ao contrário do lucro real, em que nós partimos do lucro contábil para apurar os impostos, ok? Vamos lá, então, ignora-se o lucro contábil e apura-se, então, o lucro da empresa a partir dos valores das receitas brutas para fins de tributação. As receitas brutas com venda de mercadorias, receita com prestação de serviços, entre outras receitas que nós observamos ao longo deste encontro. E quais são essas receitas? Então, para a apuração do imposto de renda, corresponde, então, às receitas de venda de mercadorias. De acordo com a tabela, venda de mercadorias corresponde à alíquota de 8%. No caso das receitas com prestação de serviços, 32%. Então, veja só, sobre este R$1 milhão vezes 8% é igual a R$80 mil. Dos 500 mil de prestação de serviços, aplicamos a alíquota de presunção de 32% e então encontramos este valor de R$160 mil. 80 mil mais 160 mil, mais a receita financeira de R$50 mil é igual a R$290 mil. Esta é a nossa base de cálculo, ou então este é o lucro presumido da organização. Nós presumimos o lucro da organização por meio das alíquotas, ok? Vamos lá. Agora, vamos então calcular o valor do imposto de renda com base no lucro presumido.
Veja só, então o imposto de renda devido, ele é encontrado por meio, então, da aplicação da alíquota normal do imposto de renda, que é de 15%, sobre a base de cálculo, sobre o lucro presumido de R$290 mil, que é igual a 43.500. De acordo com a legislação, temos ainda o adicional de imposto de renda. É isso aí. Então, veja só. Como calcular este adicional? Primeiramente, do lucro presumido que nós encontramos, que é de R$290 mil, subtraia o valor de R$60 mil, que corresponde a R$20 mil por mês. Isto é, R$60 mil por trimestre. Lembrando que a apuração do lucro presumido ocorre de forma trimestral. Então, olha só, 290 mil menos 60 mil é igual a 230 mil reais. Resolva a operação dentro do parênteses primeiro. Em seguida, multiplique por 10%. E aí você vai encontrar, a título de adicional de imposto de renda, o valor de 23 mil reais. Então, veja só, total do valor de imposto de renda devido pelas empresas. Neste caso, deste exemplo, olha só, total do imposto de renda devido, 66.500, que corresponde a 43.500 reais, mais os 23 mil reais. Então, veja só, 66.500. Este é o valor que a empresa vai recolher à parte a título de imposto de renda. Então, por meio de uma DARF, a empresa vai pagar este imposto. Vamos lá. Adiante, temos aqui o cálculo da contribuição social no lucro presumido. Nós sabemos que, de acordo com a legislação, existem alíquotas diferentes para cada tipo de atividade, ou então para cada grupo de atividades. Nós temos duas alíquotas. A alíquota para a atividade de venda de mercadorias, neste caso, 12%, isto é, empresas de modo geral vão fazer a presunção do seu lucro em 12%, neste caso, para a venda de mercadorias. Então, olha só, dos R$1 milhão, vamos multiplicar por 12%, que corresponde, então, a 120 mil reais. Receita com a prestação de serviços, que corresponde a 500 mil reais, vezes 32%, é igual a 160 mil reais. Então, vamos lá. E as demais receitas? Então, veja só, nós temos aqui a receita financeira. Então, vamos lá, 120 mil mais 160 mil reais, mais os 50 mil, corresponde, então, a 330 mil reais. E este é o valor do lucro presumido na apuração da contribuição social para as empresas optantes pelo lucro presumido. Deste valor, nós vamos aplicar a alíquota de 9% da contribuição social. Então, 9% de 330 mil reais corresponde a 29.700. Então, este corresponde ao valor em que as empresas vão recolher à parte. Este é o valor que a empresa vai pagar a título de contribuição social. Então, veja só. Estimamos o valor do imposto de renda e da contribuição social para as empresas optantes pelo lucro presumido. E você percebeu que, para chegar então a esta dinâmica de cálculo, foi necessário compreender quais são as receitas que serão utilizadas ou levadas para o cálculo do imposto de renda, ou então para a apuração do lucro presumido. Foi necessário também saber que, para cada tipo de atividade, poderá ser verificado, então, alíquotas diferenciadas, como é o caso da venda de combustíveis, da venda de mercadorias ou de produtos industrializados, ou então receita com a prestação de serviços. Para cada tipo de atividade, poderão então ser observadas alíquotas distintas. Além disso, você verificou que
Existem alíquotas de presunção para a apuração do imposto de renda e alíquotas de presunção para a apuração da contribuição social. Então, são diversas informações necessárias para apurar o quanto de imposto uma empresa deve para o governo, no caso de uma empresa optante pelo lucro presumido. Além disso, nós verificamos também que dentro do lucro presumido, isto é, para apurar o lucro presumido, existem outras receitas que são aquelas que não vão obter, não possuem uma alíquota de presunção. O valor total desta receita é levado para a base de cálculo e isso está previsto na legislação. Então, essas outras receitas não relacionadas com a atividade principal da organização ou com as atividades afins da organização, então estas serão consideradas na íntegra para a base de cálculo do imposto de renda ou então para a apuração do lucro presumido. Lucro presumido significa que nós vamos estimar o lucro de uma organização utilizando alíquotas de presunção. No lucro real, que é o assunto do nosso próximo encontro, nós partimos do lucro contábil, isto é, aquele lucro que nós verificamos na demonstração do resultado do exercício. É isso mesmo, a demonstração, uma das principais demonstrações contábeis para qualquer organização. Então, na DRE, nós apuramos o resultado de um determinado período. E este resultado, seja lucro ou prejuízo, é a partir deste que nós vamos iniciar os nossos cálculos dentro do lucro real. No caso, para as empresas optantes pelo lucro real. Então, veja só. No lucro real, então partimos do lucro contábil, aquele resultado da DRE. No Simples Nacional ou no lucro presumido, nós encontramos o valor do imposto devido com base no faturamento. E no caso do lucro presumido, isto é, nós partimos, então nós consideramos todas as receitas de uma determinada organização, aquelas que são afins ou não, verificamos quais são as alíquotas para cada uma dessas atividades desempenhadas, apuramos a base de cálculo, isto é, o lucro presumido, e a partir do lucro presumido nós aplicamos as alíquotas do imposto de renda e da contribuição social, ok? Então, para cada regime tributário, você vai encontrar diversas características e informações que vão diferenciar entre cada um deles. E cada sistema tributário poderá oferecer uma situação favorável para a organização, considerado mais favorável do que outros sistemas tributários. Então, por isso que é necessário realizar um estudo de planejamento tributário para verificar qual é a melhor opção. Isto é, qual é a opção, ou então a escolha que você vai fazer para uma organização, aquela que vai oferecer um menor montante de tributos a ser pago em um determinado período. Então, por isso que é essencial que você faça o acompanhamento contínuo dessas informações, desses aspectos tributários, isto é, voltando para a legislação, acesse a internet, busque pela determinada legislação, lei complementar, lei federal, qual for, aquela que trata do regime tributário ou de um determinado imposto. Verifique qual é a informação atualizada antes de fazer o seu estudo de planejamento. Bom, nós encerramos por aqui esse nosso terceiro encontro e eu vejo você então na nossa última aula. Bons estudos e até a próxima. Até lá!